Romanos capítulo 5, verso 1 a 11, a primeira perícope. Eu vou ler, eu peço que os irmãos acompanhem. Justificados, pois, mediante a fé, tenhamos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e perseverança, a experiência, e a experiência, a esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, já estando reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Oremos mais uma vez. Pai, a Tua palavra foi lida nesse momento e agora pedimos que o Teu Santo Espírito a aplique em nossos corações. Queremos, ó Senhor, entender a Tua palavra e vivê-la de acordo com aquilo que o Senhor tem para nós. As instruções que o apóstolo Paulo deu àqueles irmãos os fortaleceu na fé. E por isso, Senhor, pedimos que o mesmo aconteça conosco. Que saiamos daqui fortalecidos, que saiamos daqui desafiados pela Tua palavra a fazer aquilo que Te apraz. Abençoa, Senhor, o Teu povo, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus queridos. O tema dessa noite é em que os crentes podem se gloriar. Se fôssemos pensar num bom português, deveria ser no que. Mas no que fica uma cacofonia estranha. Então vamos lá. Em que os crentes podem se gloriar? E o meu desejo é levá-los ao entendimento de que podemos e devemos nos gloriar em Cristo Jesus e o tempo todo. Na mensagem anterior, vocês devem lembrar que nós vimos a doutrina da justificação pela fé. E aqui o apóstolo Paulo faz esse link no primeiro verso. Justificados, pois, mediante a fé. Depois de já ter tratado sobre a justificação, onde ele mostrou a jurisprudência firmada em Abraão e também o precedente criado àqueles que dele decorrem, e também aos gentios, não só aos judeus, mas aos gentios, nós temos aqui agora que essa justificação produz paz com Deus. E essa justificação vem porque a nossa dívida, a dívida do nosso pecado, foi paga por Cristo Jesus. Então abram, por favor, suas Bíblias em Colossenses, capítulo 2, versos 13 a 15. Colossenses, capítulo 2, 13 a 15. Ali está escrito: E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Então o apóstolo Paulo deixa bem claro que todos os nossos pecados, os pecados daqueles que foram eleitos por Deus, foram pagos em Cristo Jesus.
Essa dívida não existe mais, ela está encravada na cruz, porque o Senhor assim determinou. O Senhor assim fez conosco. E isso nos traz paz. Saímos então debaixo da ira de Deus para estar debaixo da sua graça, da sua bênção. E a salvação, portanto, meus irmãos, é um ato particular e seletivo, o que chamamos de graça exclusiva, atribuída àqueles a quem Deus quer bem, justificando-os de seus pecados e satisfazendo a sua justiça plenamente. O apóstolo Paulo tem tudo isso em mente, quando fala da justificação pela fé. E isso requer, obviamente, fé. E essa fé que ultrapassa o limite da própria razão, onde a confirmação dessa graça é metafísica, onde o Espírito confirma isso no nosso coração, isso é parte da revelação divina. A salvação é grátis, é de graça. O Senhor fez tudo. A confirmação vem da parte do Senhor. É Ele quem nos dá a fé. Então, tudo vem de Deus. Não há nada que o homem possa fazer para ajudar a Deus na sua salvação. Ela é um ato exclusivo de Deus. Exclusivo de Deus. Quando nós somos alcançados pela graça, também o Espírito nos revela tudo aquilo que Paulo já trabalhou até agora. Fala dos pecados e das ofensas que fizemos. Fala da indesculpabilidade desses atos. Fala de que não há mérito nenhum nas nossas obras e que nós podemos, sim, agora, nos quedar na presença de Deus e confiar somente em Cristo para a nossa salvação. Se a nossa salvação depende unicamente de Deus, isso é graças a Deus, é glória de Deus, em que nós podemos nos gloriar? Podemos ter algum orgulho na presença de Deus? Orgulho parece um pecado, não? Podemos nos orgulhar, nos alegrar no Senhor por alguma coisa que nós fazemos? É disso que Paulo vai tratar agora. Como os salvos devem se gloriar em Deus. Então, o primeiro ponto que nós encontramos ali no texto é que os crentes podem e devem se gloriar na esperança da glória de Deus. Não é na nossa glória. Quero definir agora o que significa essa expressão gloriar-se. A palavra usada por Paulo em grego é kauchomai e deve ser entendida como cobrir-se de glória. Ora, a glória de Deus, com seu brilho, resplendor, que revela sua majestade e poder, que ele já revelou, é dessa glória que nós vamos nos vestir. Então, quando Paulo fala sobre gloriar na glória de Deus, é justamente isso. É estar debaixo dessa glória, cobertos por esta glória, nos alegrando nessa glória que o Senhor nos concedeu. Não dá direito para nós dizendo, eu vou me orgulhar porque fiz alguma coisa. Não, eu vou me orgulhar porque Deus fez. Porque a ação é dele, a graça é dele, a misericórdia é dele. Ele derramou efusivamente sobre nós. Abram lá suas Bíblias. 2 Coríntios, capítulo 3, versos 16 a 18. Abram. E vamos ver exatamente isto. Quando nós podemos entender isso? Quando o Senhor nos revela, quando o Senhor abre os nossos olhos. 2 Coríntios 3, 16 a 18. Falando dos judeus, Paulo diz assim: quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Então, meus irmãos, estar debaixo da glória de Deus é uma ação específica de Cristo, que nos dá acesso a Deus e nos enche dessa alegria, deste, entre aspas, orgulho, que não vem de nós, mas vem do que Deus fez. Os versos 1 e 2
nós vamos encontrar isso, Paulo referendando que é por causa de Cristo. Olhem lá, no primeiro verso: justificados, pois, mediante a fé, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Verso 2, por intermédio de quem? Ora, quando ele escreve ali, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, e por intermédio, estas palavras são iguais. Elas expressam a mesma coisa. É uma palavra versátil que denota o canal de um ato em si. Por exemplo, atravessar de um lugar para outro. O meio que existe entre o início e o fim. É a causa de alguma coisa feita ou não. Vamos tentar ilustrar melhor isso com o texto de João 14,6, que vocês conhecem de cor e salteado. Vamos lembrar desse texto? Respondeu-lhes Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Observem, não é ninguém vai ao Pai, é ninguém vem ao Pai. É como se o Senhor Jesus Cristo aqui fosse essa ponte para que o homem pudesse alcançar a Deus. E assim o é. Então, se nós podemos nos gloriar, nos gloriamos nos feitos de Cristo, nos alegramos nos feitos de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Os escolhidos estão debaixo dessa graça e estão firmes em suas convicções, porque elas são frutos da fé concedida por Deus. E esse é mais um motivo que nós podemos nos gloriar. No meio de um mundo onde fé é algo risível, onde pessoas simplesmente chacotam daqueles que dizem que estão salvos em Cristo Jesus, daqueles que dizem e afirmam que a sua salvação já está garantida, no meio deste mundo, podemos nos gloriar. Porque a nossa fé garante, fala ao nosso coração de que nós somos filhos de Deus. Obviamente, essa fé, como Paulo mesmo diz em Efésios 2, 8 e 9, não vem de nós, vem de Deus. Mas nós nos gloriamos, nós nos alegramos. Nós sabemos que eles podem rir o quanto quiser, porque o tempo do choro deles já está determinado. Nós estamos firmes no Senhor. A aplicação prática desse primeiro ponto, meus irmãos. Como os eleitos a quem Paulo escreveu, nós também fomos alcançados pela graça de Deus. Essa graça que nos justifica em Cristo Jesus. Não somos justificados pelos nossos atos, pelos nossos méritos, mas pelos de Cristo. E então podemos nos gloriar nessa salvação, nos alegrar, ficar felizes. Nós podemos nos gloriar pela fé que nos foi concedida, pela esperança que não falha e que logo há de ser revelada ao mundo de forma definitiva. Nós podemos e devemos nos alegrar nos méritos de Cristo e dela nos apropriarmos não como usurpadores, mas como aqueles a quem foi concedida essa graça por absoluta determinação de Deus. Esse gloriar-se nos conduz em adoração, em louvores ao Senhor, em gratidão pela salvação alcançada, pela santificação que honra aquele que nos tirou das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho. Louvado seja Deus por isso. O segundo ponto que eu quero mostrar para vocês dentro desse texto é que os crentes podem e devem se gloriar nas suas próprias tribulações. Ah, muito bem. Então, o verso 3, Paulo fala que nós podemos nos gloriar nas tribulações. Olhem lá. Então, não somente esses são os motivos que nós já apresentamos, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Dá para ter orgulho da tribulação? Dá para ficar alegre com a tribulação? O apóstolo Paulo parece estar falando alguma coisa aqui que é incoerente. Primeiro, precisamos entender que tribulações são essas. Não são quaisquer tribulações.
As tribulações, elas oprimem a nossa mente, elas oprimem a nossa alma, e algumas delas não se encaixam nessa questão. Alguns exemplos práticos. Dívidas em excesso. Isso atribula a alma de alguém? Claro que atribula. Aperta a mente? Claro que aperta. Mas isso vem de Deus? Honra a Deus? Não. Por que dívidas acontecem? Talvez porque gerimos mal nosso negócio, a nossa vida, e então gastamos naquilo que não é pão. Gastamos naquilo que não deveríamos. E assim as dívidas se acumulam e viram uma bola de neve. Nós não temos neve no Brasil aqui, a não ser na região ali de São Joaquim, por ali, né? Mas a expressão bola de neve é comum. Nós entendemos que quanto mais ela rola, maior ela fica. E assim também as dívidas. Pode ser uma má gestão. Pode vir também por um acidente. De repente algo aconteceu e nos tira recursos de onde nós não deveríamos tirar. Também pode acontecer alguma outra situação, como uma enfermidade dispendiosa, um negócio mal feito, enfim, causas que não são necessariamente espirituais. Não são essas tribulações que o apóstolo Paulo está falando. Nós estamos falando de tribulações que estão ligadas à fé em Cristo Jesus, que estão ligadas à justificação dos pecados, que estão ligadas à defesa da ressurreição ou outros motivos dessa mesma natureza, capaz de criar incompreensão, perseguição e até aprisionamento. Esse era o contexto da época. As pessoas sofriam pela sua fé, diziam que eram crentes e eram presas, diziam que eram crentes e eram maltratadas. Vamos ver como é que era isso? Como Paulo encara essas tribulações? Abram lá, 2 Coríntios, capítulo 11, verso 23 a 30. Nas suas argumentações a respeito do apostolado, ele vai dizendo o que o seu ministério lhe trouxe. 2 Coríntios, capítulo 11, 23 a 30. São ministros de Cristo, falo como fora de mim. Eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais. Muito mais em prisões. Em açoites, sem medida. Em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos 1. Fui 3 vezes fustigado com varas. 1 vez apedrejado. Em naufrágio, 3 vezes. 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar. Em jornadas, muitas vezes. Em perigos de rios, em perigo de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigo entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigo entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em muitas vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejuns, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece, que também eu não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu também não me inflame. Se tenho de gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. O apóstolo Paulo está falando das tribulações que devem nos trazer orgulho, que devem nos deixar felizes, quando nós somos perseguidos por Cristo, quando as pessoas reclamam da nossa fé, quando elas não nos compreendem. Essas são as tribulações às quais nós devemos, sim, nos orgulhar. Agora, se nós não temos perseguições, se nós não temos ninguém nos incomodando, alguma coisa está errada. É sinal que nós somos agentes secretos de Deus. Ninguém sabe que somos crentes. Porque no momento que alguém souber que você é crente, vão reclamar, vão resmungar. Na primeira dificuldade vão olhar na sua cara e jocosamente vão dizer: onde é que está o teu Deus? Você não crê,
não te salva, não te livra, não te abençoa. Cadê teu Deus? São essas tribulações que deveríamos nos orgulhar. Destas. Tribulações que provêm da fé. Tribulações que vêm das nossas convicções. Que glória há na fraqueza. Versos 3 e 4, o apóstolo Paulo fala sobre isso. Ele diz lá, sabendo que a tribulação produz perseverança. E a perseverança, experiência. E a experiência, a esperança. O apóstolo Paulo está dizendo, olha, mesmo que nós passemos por essas coisas, por essas tribulações, devemos nos alegrar, porque elas vão se tornar bênção em nossa vida. Bênção em nossa vida. Vão nos tornar mais fortes, mais resilientes, mais próximos de Deus. Nada acontece por acaso. Nenhuma dificuldade surge que não tenha um propósito para o nosso bem. Difícil é entender isso. Difícil é nos gloriar, nos alegrar nessas tribulações, quando estamos sendo perseguidos e dizer, oh, Senhor, obrigado, que alegria poder passar por isso. Quando falávamos sobre o livro de Atos dos Apóstolos, mostramos uma realidade dessa. O Sinédrio havia prendido os apóstolos, havia exortado eles a não pregarem mais em nome de Jesus, açoitaram eles, e quando eles chegaram junto da igreja, eles estavam felizes, rejubilantes, porque foram achados dignos de sofrer por Cristo Jesus. É deste tipo de orgulho, de alegria que estamos falando. Muito bem. Por mais que o tempo passe, a esperança não arrefece. Isso significa que nós não seremos envergonhados em tempo algum e que isso não terminará em ilusão, porque o amor de Deus é derramado efusivamente em nosso coração. É o Senhor quem faz isso. É o Senhor quem nos dá essas graças e misericórdias. Vai falando disso no verso de número 5. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Lembram quando falamos sobre coração? Não é o músculo cardíaco. Coração é a sede dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, dos nossos desejos, das nossas afeições. É na mente. O Senhor fala conosco. Abre a nossa mente, derrama da sua luz sobre nós, para que nós possamos nos gloriar mesmo e ficar ali agradecidos por tudo quanto acontece. Muito bem, meus irmãos, pensando sobre o Consolador que foi nos outorgado, que o apóstolo Paulo fala no verso 5, eu quero ler alguns textos para vocês. O primeiro texto deles é João 14, 26. Jesus diz assim, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. É disso que o apóstolo Paulo está falando aqui no verso de número 5. É o Espírito Santo que está em nós. Quando o Senhor nos alcança, quando o Senhor nos transforma, quando Ele mostra o nosso pecado, quando nós nos arrependemos dele, não porque nós temos essa capacidade, mas porque o Espírito faz isso em nós. Quando nós nos quedamos aos pés do Senhor, então passamos a ter em nós o Espírito Santo. Não só o Espírito, mas as três pessoas da Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Jesus está dizendo que esse Espírito é quem nos fará lembrar de todas as coisas, que nos ensinará todas as coisas. Em Atos, capítulo 2, 38, está escrito, respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Não é aqui dom de línguas. Não é aqui o dom de curar.
é a dádiva, é o presente, é a graça de Deus através do Espírito Santo em nós. O apóstolo Paulo discorre um pouco mais em 1 Coríntios 6,19, diz: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Ora, então nós podemos nos alegrar muito. As tribulações vêm pela fé, mas o Espírito nos consola. O Espírito Santo nos ensina, o Espírito Santo nos toma em suas mãos e nos fortalece. Podemos sim nos orgulhar, devemos sim nos orgulhar, nos gloriar nas tribulações. Crente que não tem tribulação vai se gloriar do quê? Vai se alegrar no quê? Muito bem. A aplicação prática está nos versos 6 e 7. Paulo diz que a nossa fraqueza pessoal foi substituída por uma fortaleza dos atos de Cristo. Porque Cristo, quando nós éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. O justo pelos injustos. O santo pelos pecadores. O Senhor fez isso. Paulo aqui coloca uma hipótese que dificilmente alguém morreria por um justo, por alguém que eles considerem bom. Mas Cristo morreu por nós quando éramos pecadores, maus. Não havia mérito algum em nós. Ele não morreu pelos bonzinhos, mas por pecadores que estavam condenados ao inferno. A sua graça fez isso. O sacrifício de Cristo é a expressão maior do amor de Deus. E nessa expressão do amor de Deus, podemos nos gloriar sempre, pois nossas tribulações e fraquezas revelam a sua glória sobre a nossa vida. Terceiro e último ponto. Os crentes podem e devem se gloriar na reconciliação com Deus. Então nós temos lá no verso de número 9. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, que justificou os nossos pecados, seremos salvos por ele da ira. Verso 10. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, inimigos. Quando nós olhamos o apóstolo Paulo discorrendo sobre isso, ele vai dizendo: nós não éramos apenas um grupo de pessoas que não importava diante de Deus. Não, nós éramos rebeldes, nós éramos inimigos, nós estávamos debaixo da ira de Deus. Quando falo em inimigos, a palavra grega significa odiável, detestável, abominável, hostil. Não eram pessoas passivas contra a existência de Deus, não, eram pessoas que resistiam. Nós estávamos em trevas, e acreditem, nós queríamos as trevas. Porque as trevas escondem quem somos e o que fazemos. As trevas fazem isso. É a escuridão que dá ao pecador a sensação de que ninguém está vendo. Quantos de vocês fugiram de Deus? Da luz de Deus, da graça de Deus? Ora, sejamos honestos. Se não fosse a misericórdia de Deus que nos escolheu, nos alcançou, nos tirou das trevas e nos colocou na luz, nós não sairíamos de lá por nossos méritos. Nós não buscaríamos a Deus. Se fazemos isso, fazemos porque Ele fez um ato de sacrifício em Cristo Jesus. Porque Ele morreu por nós. Ele
nos justificou. Ele nos livrou da ira de Deus. Então, meus irmãos, pensem e lembrem-se, nós éramos inimigos de Deus. O que a gente faz com um inimigo? O conceito mais simples de paz é este: mate o seu inimigo. Mate o seu inimigo, você não vai mais ter problema. Se você só ferir ele, ele vai sarar e vai atrás de você. Você tem que matar o seu inimigo. Mas Deus não. Ao invés de nos matar, Ele nos deu vida. Ao invés de nos exterminar, Ele nos deu uma vida eterna para estar ao lado dEle. De inimigos, nós fomos conduzidos à condição de amigos. De rebeldes, de impenitentes, de pessoas que lutavam contra Deus. Quem sabe como Jacó no val do Jaboque, o Senhor teve misericórdia de nós. E Ele nos faz entender a sua graça. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos salvos por Ele da ira. Está no verso 9 ainda. Daí fala, porque quando nós éramos inimigos, fomos reconciliados por Deus mediante a morte de seu Filho. Não fomos reconciliados porque fomos buscar a paz. Não fomos reconciliados porque pagamos alguma coisa. Não, fomos reconciliados pelo sacrifício de Cristo na cruz. Ação de Deus, graça de Deus. E aí Paulo vai dizendo assim: muito mais estando agora já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. É isso que Cristo veio dar, vida e vida em abundância. É isso que Ele veio fazer, derramar o seu sangue como Cordeiro de Deus que perdoa os pecados. E uma vez que deixamos então de ser inimigos de Deus, passamos à condição oposta, de amigos de Deus. Lembram lá de Abraão? Nós citamos isso no domingo passado. Abraão foi justificado pela fé. Vimos isso escrito no Antigo Testamento. E quando vimos Tiago fazendo referência a ele, a esse mesmo texto, ele acrescenta algo muito importante. Está lá em Tiago, capítulo 2, 23. Abram lá, Tiago 2, 23. E se cumpriu a escritura a qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado por justiça. E foi chamado amigo de Deus. Ele foi chamado amigo de Deus. Porque ele passou a obedecer a Deus. Quando Deus disse: olha, você passe pela circuncisão, você e todos os seus, ele obedeceu. Quando Isaac nasceu, ele obedeceu. Quando ele pediu a vida de Isaac lá no Monte Moriá, Abraão obedeceu. Ora, os inimigos não obedecem, os inimigos não querem saber disso, mas os amigos sim. É por isso que Jesus diz aos seus discípulos, em João 15, 14, vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Amigo é aquele que está junto, amigo é aquele que obedece. Amigo é aquele que está em paz com o seu amigo. Olha como nós podemos nos gloriar nessas coisas. De inimigos a amigos de Deus. Se obedecermos, é óbvio. É importante entender isso. A alegria que isso pode trazer ao meu e ao seu coração. Aplicação prática. A reconciliação do pecador mediante o sacrifício e a vida de Cristo reconduz o homem à presença do Deus plenamente justificado. Totalmente justificado. Essa ação produz vida e vida em abundância, aquilo que nós falamos, está em João 10, 10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir.
Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. São palavras do Senhor Jesus Cristo. E ela também produz vida eterna. Nós sabemos muito bem, João 3,16, não precisamos nem citar esse texto para vocês. Concluindo essa nossa mensagem, irmãos, todo crente pode e deve gloriar-se no Senhor. Deve envolver-se em seus feitos, em sua manifestação, nas obras de Cristo Jesus, na certeza que Ele em breve retornará. Deve gloriar-se nas suas próprias tribulações, oriundas da defesa da fé, no fato também de que em Cristo nós fomos reconciliados, deixamos de ser inimigos para ser amigos de Deus. Paulo estava coberto de razão ao afirmar que nós podemos nos gloriar no Senhor. A pergunta que eu quero fazer a você nesse momento é esta: você tem se orgulhado nestas coisas? Ou tem se orgulhado nos seus próprios feitos? Oh, eu trabalho bastante, eu me esforço bastante, eu sou isso, eu sou aquilo, eu. Eu sou um bom pai, eu sou um bom marido, eu sou uma boa esposa, eu sou um bom filho. Em que você tem se orgulhado? Nos seus méritos ou nos méritos de Deus? O apóstolo Paulo vai falando que nós podemos sim nos gloriar. Devemos nos gloriar no que Deus tem feito em nossas vidas. E devemos falar isso para todo mundo, sem medo. Quando perguntarem por que você é feliz, porque Jesus me salvou. Dou graças a Ele, glórias a Ele, porque não foi por mim, porque eu não mereço, mas porque Ele assim quis. E eu estou grato diante de Deus, alegre diante de Deus. Eu me glorio diante de Deus dele ter feito isso comigo. E ter perdoado meus pecados, me lavado no seu sangue e me dado vida e vida em abundância. Glorie-se no Senhor. Saia daqui disposto a fazer isso para aqueles que conhecem a Cristo e aqueles que não conhecem a Cristo. Seja agradecido diante de Deus.